Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Bem-vindos, eu sou Leandro Santos. Eu sou a Luísa Moscato. E eu sou a Isadora Hoff. E esse é o Podcast Todavia. No episódio de hoje, o professor José Lourenço da Silva, doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutor pela Lewis and Clark College, falará sobre ser bom em Sócrates. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer, professor, sua disponibilidade para participar desse projeto com a gente. Bom, e para darmos início, gostaria de perguntar, poderia explicar para a nossa audiência a tese socrática da identidade da virtude com o conhecimento e o papel da sabedoria como meio na busca de uma vida feliz? Perfeito. Agradeço o convite, a oportunidade de estar tendo essa conversa com vocês e parabenizo também pela iniciativa desse podcast. Bom, essa pergunta é realmente importante, interessante e pertinente, porque vai ao cerne da contribuição que o Sócrates deu para a história da filosofia, eu diria para a história da humanidade. Ele herda o problema moral central numa ética, né, central na nossa reflexão sobre a moralidade, é a pergunta como nós devemos viver. E ele vai ser, Sócrates, o advogado da tese de que a vida boa se fundamenta na prática ou na vida virtuosa. E virtude, para Sócrates, é conhecimento. Então, como a gente vai ter oportunidade, de discutir com um pouco mais de detalhe algumas posições socráticas em torno do conhecimento, etc., Sócrates, advoga, embora seja um ignorante, que a vida boa depende do conhecimento. Só se pode ser feliz, e aí também podemos explorar o sentido de ser feliz, se houver conhecimento. Por quê? É preciso explicar a natureza ou a compreensão que Sócrates, o grego daquele período, século V antes de Cristo, tinha Sócrates de opinião sobre o que fosse a virtude. Bom, o conceito que nós traduzimos, o termo que nós traduzimos por virtude em português é em grego areté. A areté é aquela qualidade que uma coisa, animal ou pessoa tem de fazer de forma excelente sua função própria. Então, dois conceitos estão ligados para explicar essa noção grega de areté. A noção de ergon, que se traduz por função, trabalho, tarefa, fiquemos com essa palavra função, e agaton, que é a palavra bom, mas não no sentido estritamente moral. Bom no sentido de ser eficaz, de surtir efeito, resultado benéfico. Então, a virtude, a areté, tem, por exemplo, uma espada, quando ela é afiada e corta muito bem, realiza com excelência, e aí outra tradução para a palavra areté, a sua virtude própria, sua função própria. Então, ser virtuoso seja objeto, seja pessoa, é fazer com excelência, da melhor forma possível, aquela que é a sua função própria. Então, Sócrates se pergunta, não ele em primeiro lugar, antes ele os sofistas, os poetas, outros pensadores, qual é a função própria do homem? E o Sócrates vai acreditar que essa função, a função própria do homem é a vida conforme o conhecimento, ou a vida conforme a razão. Então, virtude é conhecimento para Sócrates. A espécie humana tem como função própria, digamos assim, a vida boa, a vida feliz, o bem
ágaton que nós buscamos é um bem, vamos dizer, que é próprio do humano, que é a vida realizada, que é a vida em que as nossas ações sempre surtem o efeito que vai trazer um bem para nós, porque ninguém age querendo mal. E que Sócrates, aí diferente até de outros pensadores, que o que fosse bem para nós, fosse também para os outros. Mas seguimos com esse aspecto mais geral, né? Que o ser humano tem como virtude, ou como telos, como fim melhor, como seu bem, a boa vida, que significa ter a vida em que as nossas práticas, a nossa conduta, gerará sempre um bem para nós. Então, e não se pode produzir esse bem que nós buscamos em todas as nossas ações se agirmos irrefletidamente, se agirmos caoticamente ou desesperadamente. Tem que se saber o que fazer. Tá claro? Ou seja, você tem que identificar o bem, porque nós, só que você conhece isso, usualmente nos equivocamos na eleição do que é bom para nós, ou seja, tomamos, às vezes, uma coisa que só parece ser boa, mas realmente não é, como o bem a ser perseguido. Ora, se você tem a virtude, o conhecimento, primeiro, você vai saber eleger, escolher, optar pelo que é realmente bem, não pelo bem aparente. E saberá também decidir pelo curso certo de ação a tomar para atingir este bem. Então, esse bem, esse é o fim das nossas ações. Tá? O telos, nós todos fazemos o que fazemos em busca de um bem. E há toda uma cadeia de ações, porque o bem último, né, o bem final, é aquele que, em volta, vamos colocar, é aquele que é o destino derradeiro da gama de ações intermediárias até ele. Vou dar um exemplo, isso aparece com muita clareza, sobretudo em Aristóteles. Então, lá no começo da sua ética, de uma das éticas, né, a ética a Nicômaco, ele, quando pergunta, né, o que é o telos, o fim do homem, todos vão dizer que é o bem, mas vão discordar muitos o que seja esse bem. Mas Aristóteles tenta explicar, porém, ainda, né, uma concepção abrangente desse bem. E todos vão concordar que nós agimos visando como resultado final esse bem. Então, por exemplo, lá dado por Aristóteles, quando nós nos exercitamos, nós queremos a saúde, mas não queremos a saúde por ela mesma, mas para sermos felizes. Se acumulamos riqueza, etc., não é pela riqueza ela mesma, mas pelo bem, pela felicidade que a riqueza pode trazer. Se temos amigos, se temos fama, poder político, etc., nada disso é ainda um bem. Essas coisas Aristóteles estimam como boas. Sócrates é duvidoso, né? Se esses bens ditos exteriores são realmente bens para Sócrates. Mas para entender o contexto onde Sócrates se insere, né, os gregos pensaram assim, que todo mundo visa esse bem final e há uma cadeia de ações dentro da qual há bens intermediários, bem menores, tá? Que deve-se, então, se buscar fazer, se buscar realizar para ter essa vida boa. Então, se eu quero ser feliz, por exemplo, né, eu devo cuidar do meu corpo, com exercício, com dieta, etc. Por quê? Porque eu vou atingir um bem, a saúde. E por que eu quero ser saudável? Para fazer mil outras coisas que eu julgo me traga a vida boa, a felicidade. Ora, eu preciso de uma sabedoria, aí volto finalmente para a tese socrática. Eu preciso de uma sabedoria
para decidir da maneira correta a escolha do que eu considero a melhor vida para mim, que não seria só para mim, né? Seria para a espécie humana, para a humanidade, e os meios de atingir essa boa vida. Então, a tese da identidade entre virtude e conhecimento seria sumariamente essa, né? Que é a virtude, ou seja, a ciência, a virtude é a ciência, é o conhecimento para elegermos o bem real para as nossas vidas e os meios de atingi-lo. Então, a sabedoria é um ponto também que cabe alguns aprofundamentos. Ela é, sim, meio, mas, ao mesmo tempo, parte da vida feliz. Ou seja, se atinge a vida boa por meio da sabedoria, precisa ser sábio, ou ter uma porção, uma medida de conhecimento, de sabedoria, e aí temos outro ponto a discutir, mas a vida boa implica uma vida em que se haja com sabedoria. Essa cosmovisão organicista presente na cultura grega, eu acho muito interessante, professor. Visando sempre um fim de acordo com aquilo que tu... cumprir sua finalidade, seu telos, no caso, né? Que seria a vida boa. Exato. Então, é bem típico do pensamento grego, né? Eles foram teleológicos. A existência para os gregos não foi privada de sentido. Ou seja, faz sentido viver. A vida tem, sim, um sentido. E qual é o sentido? Ser feliz. Eu lembro, no meu ensino médio, é muito bonita essa visão. Eu achei muito bonita. Eu lembro que no ensino médio, quando eu estudei sobre isso, sobre a eudaimonia e todo esse sentido de ter um fim e não os meios, esses meios como a riqueza, a saúde, são tudo meios para alcançar o fim, que é a felicidade. Eu lembro que eu fiquei tão com o coração quentinho, sabe, de ouvir sobre isso, e agora vendo o senhor falar, voltou esse coração quentinho, me dá muita... é muito bonito, né? É muito inspirador. Eu concordo com você. Eu sou suspeita, né, porque eu trabalho com esses temas faz décadas. Mas eu acho fascinante. Sempre que eu volto aos mesmos textos, e eu vivo voltando a ele, né? Sempre que passo pelas certas passagens assim na obra de Platão, de Aristóteles, em que dá esse sentido verdadeiro, eu acho isso esquenta mesmo. Porque a filosofia, e isso é outra lição dos antigos, é outra lição de um Sócrates. Não é um corpo de doutrina separado da pessoa, mas é a forma de vida. Tá? Ou seja, os antigos ensinaram que a filosofia prepara as pessoas para a boa vida. Portanto, não se trata apenas, fizeram isso, sim, desenvolver argumentos. Não se trata só de erigir, formular teorias e procurar reforçá-las com os melhores raciocínios dentro da mais rigorosa lógica. Fizeram isso, sim, mas foram muito além disso. Partiam com toda clareza, com toda vivacidade, de questões existenciais. Então, fazia toda uma pesquisa teórica que se visava aplicar na vida prática. Então, filosofia para um Sócrates, digo isso com muita ênfase, é um estilo de vida, uma forma de viver. Ele muito eloquentemente defende lá na Apologia, que preferiu a outras formas de vida a vida filosófica, a vida dedicada à filosofia. E o que significava isso na prática?
a vida examinada, como ele diz, porque uma vida que não se examina não é uma vida digna de ser vivida. E que exame é esse? Sócrates gastou seu tempo em lugares públicos, conversando com um e com outro, exatamente essa questão central. O que a gente precisa fazer para ser feliz? O que é a virtude? O que é a coragem? O que é a temperança, a sensatez? Ele indagava as pessoas, sobretudo que se colocavam como autoridades em matérias éticas, em assuntos morais, sobre exatamente se eles sabiam, se eles estavam tendo a boa vida e se sabiam transmitir, ensinar como viver bem. E aí o resultado que nós conhecemos a partir de Platão é que esses interlocutores de Sócrates, embora buscassem o seu bem, tá, como é tipo de qualquer ser humano, não sabiam o que diziam saber, né? Não sabiam, eles não eram, a rigor, felizes. E viviam, lamentavelmente, é a lição que Sócrates tira de muitas conversas que teve com essas pessoas, na ignorância. Não sabiam, mas pensavam saber. Muito bom, muito bom. Nossa, é muito bom ouvir isso. Terminando com essa resposta perfeita, vamos para a segunda pergunta, então. Terry Penner aplicou a teoria das funções para explicar o que é ser um bom ou virtuoso humano. Tu poderia nos explicar essa interpretação e tu concorda com as conclusões dele? Também muito bem colocada essa pergunta. Então, eu, nessas minhas pesquisas e compreender o sentido profundo dessa tese da identidade de conhecimento, com virtude ou virtude de conhecimento, eu encontrei esse muito influente estudioso norte-americano, Terry Penner, que eu tive a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente num evento nos Estados Unidos, e disse para ele assim, né? Olha, eu não concordo muito com a sua tese. Meu Deus, aqui tem coragem. Aí mesmo. Então, ele está acostumado a encontrar quem não segue a leitura dele. Mas o que eu não sigo, a bem da verdade, as conclusões a que ele chega. Mas o meio, eu acho que ele coloca de uma maneira... assim, que meio que eu quero dizer? Então, até certo ponto, assim, fazendo alegações para essa visão socrática do que seja da natureza da virtude, como isso se converte na produção, como se traduz, né, na produção da boa vida para os indivíduos, eu acho que Penner coloca da maneira assim, mais exata possível. Ele retoma essa noção da virtude bem comum dos gregos, por onde eu comecei a falar, né, como a visão funcional, ou seja, as coisas têm uma função própria, a virtude dessa coisa é realizar essa função própria da maneira excelente, da melhor maneira possível. Eu comecei falando isso, né? Então, Penner enxerga que Sócrates fez isso, transportou para o ser humano essa visão funcional da areté da virtude. E continuou dizendo que era exatamente essa ciência do bem e do mal que nos permite, nas várias circunstâncias da nossa vida, identificar o que é bem para nós e nos dotar da habilidade de perseguir esse bem. Então, Penner fala isso, eu acho que de maneira muito convincente. Só que ele vai além e sustenta um naturalismo moral ou ético em Sócrates, que eu acho que não está muito bem respaldado na literatura, ou seja, nas fontes e nas evidências antigas. O Penner, qual é a conclusão do Penner? Quando ele diz que Sócrates alega ser, afirma ser virtude, é essa ciência, episteme, que nos permite decidir o que fazer, né? Não existe nenhuma lei
não existe nenhum código moral, nem costumes, práticas convencionadas a nos impor o que devemos fazer. O dever ser, né? O dever, aquilo que a gente tem que fazer é determinado simplesmente pela razão. E aí tem uma explicação um tanto complexa da psicologia da ação, que identifica o desejo pelo bem com a crença sobre o que é o bem. Então, Sócrates purifica o método de Sócrates, a prática de Sócrates consiste em purificar nossas crenças, para que a gente tenha sempre as melhores crenças, e movidas por essas melhores crenças, atinjamos o bem que queremos. Isso, Penner enxerga como sendo um processo natural, sem margem, então, para instituir leis, códigos, práticas, convenções, princípios gerais, nenhum. Ou seja, vale dizer, colocando em outros termos, simplesmente, dado no contexto, o virtuoso teria essa argúcia de entender aquilo que deve ser feito para ele ser eficaz na sua ação. Eu não acho que teve tanto naturalismo assim na moral socrática. Acho que Sócrates defende teses que implicam, como dizer, certas... eu preciso agora retomar um pouco o raciocínio, meus caros. Espera aí, minhas prezadas. Estava querendo dizer o seguinte. Não, esse ponto não é muito simples. Então, o Penner tem uma psicologia da ação, né, que diz que nós agimos de maneira tal que, motivados por um desejo, escolhemos as crenças. Como dizer, motivados por um desejo, nós raciocinamos sobre as crenças. Desejos esses, a propósito, né, que porque envolve crenças, são desejos racionais. E, como seres naturalmente racionais, basta pôr em prática essa capacidade de, eu chamaria, cálculo, de decisão também, das crenças apropriadas para tomar o curso de ação e atingir o nosso bem. Não há, então, leis gerais, princípios, a Lacan, por exemplo, princípios categóricos, máximas ou convenções que nos influenciem no nosso agir, no nosso reto agir. Não, o decisivo aqui é a busca da felicidade. E aí o Sócrates foi, nessa leitura, né, do Penner, um egoísta moral. Ou seja, cada um age em vista do seu próprio bem, mas aí o Penner salienta com toda a propriedade. Não, porém, em detrimento do bem alheio. Seria antiético, seria antimoral buscar o seu bem prejudicando aos outros. Sócrates não ensinou isso em momento nenhum. Teria ensinado, Penner diz, e eu concordo, que cada um deve buscar a sua felicidade. Mas aí, onde é que eu me afasto de Penner? Penner conclui, então, nesse naturalismo ético, você tem que agir em busca da sua felicidade sem procurar respeitar códigos morais convencionais. Eu entendo que Sócrates buscou dar uma fundamentação para uma ética, ou melhor, para uma parte, né? Porque Sócrates também foi um crítico da moral tradicional, sem sombra de dúvida, mas para uma parte da moral tradicional, Sócrates quis dar uma fundamentação filosófica. Ou seja, ele respeitou, sim, o que era convenções. E Sócrates, na sua vida, também não buscou sua própria felicidade. Ele, segundo o relato da Apologia, submeteu-se a sacrifício, digamos assim, foi abnegado. Ele diz que poderia, na Apologia, né, por exemplo, diz que poderia ter uma vida mais tranquila, com menos... até menos pobre, que ele reclama também de ter sido pobre, né, se tivesse tomado outro rumo. Mas não, fez sacrifícios para ver os seus concidadãos, suas concidadãs, terem uma vida melhor. Ver Atenas como sendo uma cidade melhor e exemplar
na era, no mundo grego. O Sócrates também sustenta uma tese, ali no Diálogo Gorgias, que tem pouco de busca da própria felicidade. Por exemplo, pelo menos felicidade como o vulgo entende, né? Mas que exige autossacrifício. Se você comete uma injustiça, você tem que, de livre vontade, de espontânea vontade, pedir a punição. Ora, isso não é tão natural assim, né? Pedir que seja aprisionado, torturado, enfim, que envolver alguma dor física, etc. Não parece ser buscar simplesmente a felicidade. É discutível o que você fez aqui, né? Mas não me parece natural alguém querer, né, ser aprisionado para ser feliz, né? Então, essas consequências últimas, né, desse naturalismo moral do Pena, isso não acompanha, né? E como eu disse para vocês, o Pena está acostumado com o desacordo muito frequente com o seu princípio, né, da moral natural do Sócrates. Professor, assim, indo para um outro lado agora, mas não tanto. Nesses tempos que a gente está vivendo agora, de antivacina, desvalorização das atividades científicas, tu poderia nos dizer que essa tese do Sócrates, da identidade, da virtude, com o conhecimento, ela está em baixa ou já nem fazia sucesso na época do Sócrates? Outra questão muito interessante. Acho que não é só desvalorização, né? Não se trata só de uma desvalorização. Agora, meu pastor está fazendo a participação dele. Participação especial. Featured by Zeus. Estamos falando sério aqui. Bom ponto esse levantado por vocês, né? Porque faz, eu acho que aquilo que eu estava tentando também salientar mais cedo, que é a vinculação da filosofia com a vida, né? E no caso aqui da questão, a atualidade para a nossa vida, né, para a vida do século XXI, dessas reflexões do século V grego. Eu acho que, no contexto que vivemos, século XXI, em que está uma disputa de narrativas muito grande entre os defensores da ciência e os seus inimigos, quem sai perdendo é a humanidade, sem dúvida nenhuma. E aí não é só para uma parcela, né, das pessoas, não é simplesmente uma posição moral, uma posição ética, uma tese ética que não é levada em conta, mas a própria capacidade de pensar do ser humano. Então, esse movimento antivacina, de fato, põe em xeque, tem uma implicação moral, não nego isso, mas põe em xeque a nossa própria racionalidade, ou melhor, né, a aplicação dessa faculdade que nos define, né, a capacidade de raciocinar. Ora, de pensar, de usar, então, de um senso crítico, investigativo, que inquire, que busca a verdade. O movimento antivacina é essa negação do progresso cultural, científico, que a espécie humana até o presente tem tido. Então, voltando um pouco para a Grécia. Ora, essa tese socrática, e para o Sócrates particularmente, essa tese socrática da identidade entre virtude e conhecimento, não foi assim uma tese que todos os gregos, todos os filósofos gregos, aí exatamente falando, né, tenham aderido. O Sócrates, primeiro, tem como
como colocar, seus opositores, aqueles que diziam que a virtude não é nenhum conhecimento, não é nenhuma sabedoria, mas uma qualidade que se transmite de geração para geração, é hereditária a transmissão dessa virtude. Ou seja, e aí, uma outra concepção de virtude, né, grega, antiga, da virtude como sendo a nobreza de caráter, nobreza que seria transmitido, que seria patrimônio de poucos ricos, de famílias poderosas, ricas, na polis, e que transmitia, então, para os seus rebentos, para os seus filhos, para as suas novas gerações, essa virtude como sendo patrimônio. Tá claro? Então, a elitista do que é a virtude já ali entre os gregos. Sócrates, e faz cor aí com os sofistas, a virtude não era assim patrimônio ou peculiar a um grupo de bem-nascidos, de privilegiados na cidade. Os sofistas, sim, acreditavam que a virtude fosse uma forma de conhecimento, mas aí diferenciava de Sócrates pela concepção de conhecimento que era essa virtude e dos resultados que se pode extrair desse conhecimento. E aí vocês têm outra questão que eu acho que eu posso aprofundar isso na próxima ou na outra questão. Sócrates teria lá sua visão diferente da de sofista, mas em comum em achar que a virtude é um conhecimento e que sim, se pode, numa certa medida, progredir nesse conhecimento. Porque, outro caráter do pensamento ético socrático, sábio e virtuoso, estrito senso, e plenamente só o Deus. Os homens, os seres humanos, não podem ter o grau máximo de sabedoria e de virtude. Mas devemos dedicar nossa vida a nos aperfeiçoar tanto quanto isso é possível. Então, Sócrates, ali, já na sua época, né, essa tese ali proferida por ele, já esbarrava com os tradicionalistas. Tá? Mais uma vez, para quem a virtude é patrimônio, prerrogativa, é privilégio de digamos, uma classe, uma casta de ricos. Então, no mundo contemporâneo, essa é ainda, né, para atender, como eu vejo o assunto, os interesses de privilegiados, de muitos ricos, que se dissemina essas suspeitas, essa oposição, essa perseguição ao conhecimento, que se prega o obscurantismo, é claro. Então, o movimento anti-vacina é só um efeito, né, desse movimento mais amplo, que é da negação da ciência. E esses que fomentam a negação da ciência, eles mesmos, eu acredito, né, confiam muito na ciência. Esses que levam vantagens com estimular movimentos anti-vacina são o primeiro a usar a vacina quando tem uma provada. Muito claro? Então, assim, não é só uma questão, sem dúvida nenhuma, uma questão moral, né? Uma crise moral que se vê com esses tipos de movimento, com essa negação da ciência, mas é uma crise ainda mais geral e mesmo de existência, tá? Ou seja, é inegável que a humanidade fez largos progressos em vários aspectos da existência, político, sanitário, econômico, moral, etc., por levar por desdobrar, por fazer progredir, por fazer avançar, evoluir ideias que os gregos, também por sua vez recebendo influências de outros povos,
sistematizaram, organizaram, apoiado, dando essa sistematização e organização, apoiando-se na razão. Ou seja, fazendo ciência, fazendo filosofia. Então, essas que nós consideramos as maiores contribuições à civilização grega, ciência, filosofia, política, democracia, diz muito, responde muito, tá? Explica muito pelas características que a humanidade assumiu no decorrer de sua história e como nós estamos nos dias de hoje. Então, essa negação da ciência é um retorno milenar, em muitos anos, é negar muitos avanços que o uso, né, da razão permitiu obter. Não sei se eu consigo responder. Sim, sim. Não, esse assunto me lembra também muito essa coisa agora de terra plana, que eu não sei, o pessoal resolveu se superar nas teorias da conspiração. Pois é, Luísa. Você lembra alguma outra teoria, né? Essas teorias são todas sintomas, né? Sintomas desse, como dizer, desse movimento mais amplo que é de negação, que é de obscurantismo. Mas, conhecendo a história da humanidade, esses movimentos não são gratuitos, não são por acaso. Eles atendem interesses. Tá? Esses negadores da ciência, pobres coitados, pobres coitadas, essas pessoas, a serviço de patrões que elas não conhecem. Então, professor, agora a gente vai destoar um pouquinho desse ponto. No resumo do teu artigo, tu afirma que o Sócrates assumiu a tarefa educacional de tentar libertar as pessoas da pior ignorância, não saber e pensar que sabem. E esse tipo de ignorância, tu acha que ela é ampliada ou minimizada com essa explosão da informação que a gente tem hoje? Que todo mundo acha que pode falar sobre qualquer coisa só com a ajuda do Google. Wikipédia se provando aí nessa questão. Muito interessante. Todas as questões têm sido bem pensadas. Bom, a primeira lição de Sócrates, que ele coloca mais uma vez, de maneira muito eloquente, de maneira muito clara na apologia. Ele diz que sacrificou a sua vida em prol, né, a serviço do Deus e em benefício dos homens. Né? E o que ele fez? Ele passou o seu tempo inquirindo, interrogando as pessoas e vendo que as pessoas não sabiam. Eu já falei isso na nossa entrevista, né? Mas esse ponto é fundamental e deixa eu tentar insistir mesmo e repetir se for necessário. O Sócrates assumiu como missão, então, livrar as almas, podemos dizer assim, livrar os espíritos, né, das pessoas daquele que ele considerava o pior dos males, que é a ignorância. Mas a ignorância da própria ignorância. Ou seja, numa outra publicação minha, recente, aliás, um dos resultados do meu pós-doutorado, que eu fiz junto com o professor Nicholas Smith, um estudioso de Sócrates, nós falávamos nesse texto, né, da agnoeologia de Sócrates, a teoria da ignorância. A ignorância permite ser classificada ou ser distinguida, há uma taxonomia da ignorância. Há a ignorância privativa e há uma ignorância que nós chamamos de culpável. A ignorância privativa é aquela em que você realmente não sabe o conteúdo da coisa que você ignora. Então, eu não sei o que vocês fizeram ontem.
Não que eu quero saber, não estou perguntando. Também, assim, não sei se existe no planeta há 30 mil anos-luz uma forma de vida, uma humanidade ou uma espécie de viventes similares a nós. São coisas que a gente não sabe. Essa é a ignorância privativa. A ignorância culpável é aquela que eu não sei o que nenhum de vocês fez ontem, mas eu saio dizendo aqui, olha, o Leandro passou o dia no bar, etc, etc, aí nós desrespeitando o isolamento. Bom, eu não sei, mas eu estou dizendo que sei. Ou eu afirmar, né, como não falta advogados que existem, sim, extraterrestres, que têm até uma tecnologia, mas, olha, ninguém tem provas científicas de existência de civilizações mais ou menos avançadas que a nossa em planetas mais ou menos próximos de nós. Quem diz que sabe é um ignorante que ignora a sua própria ignorância. Essa segunda ignorância é terrível. E Sócrates, aqui esse era o maior dos males para o indivíduo. E a missão dele foi essa. Agora, não foi sobre vida extraterrestre ou sobre o ontem, né, dos seus colegas que Sócrates perguntou, mas como nós devemos viver? Qual é a boa vida para as pessoas, para o ser humano, né? E ele se choca com a ignorância que há na raiz da condição humana. As pessoas não sabem, mas pensam que sabem. E ele, Sócrates, se viu diferente desses indivíduos com quem dialogou, que questionou, porque ele não sabia, e pelo menos sabia que não sabia. Condição necessária para aprender alguma coisa e evoluir-se moralmente. Porque se você está cheio ou cheia de falsas certezas, de supostos conhecimentos, de opiniões que você toma como saber, como conhecimento, você não pode aprender mais nada. Então é preciso depurar. E aí a missão de Sócrates, uma parte era essa. Dialogando, interrogando, ele refutava, ele contradizia as pessoas. E não há forma mais eficaz na filosofia de mostrar que alguém está logicamente errado que mostrar uma contradição em que essa pessoa, com suas teses, incide. Então, Sócrates, exibindo a contradição das pessoas, revelava a ignorância delas. E esperava, Sócrates, que essas pessoas melhorassem. Pelo menos reconhecessem, né, que precisam saber. Saísse daquelas suas convicções, daquelas suas certezas absurdas e procurasse um autêntico conhecimento, um autêntico saber. Não, isso Então, é muito... Ah, pode continuar. Desculpa te interromper. Não, imagina. Então, aí colocando com... Então, o italiano, agora me escapou o nome, Umberto Eco. Umberto Eco, não muito longe da época que morreu, né? Já não me lembro há quantos anos Umberto Eco morreu, mas não faz muitos assim. Ele disse que a internet, né, deu voz a idiota. Certíssimo, né? Não tenho nada a discordar. Então, a internet deu muita voz. Então, o Google está cheio de... Olha, se vocês param para ver um pouquinho, não é só gente sem informação, não. São experts também dizendo um bocado de bobagem. Gente desatualizada nos seus campos, ou gente afirmando teses com convicções inabaláveis. E o mesmo expert, o sustentando tese contrária com a mesma convicção. Então, rir para não chorar, né, professor? Como? Desculpa. Rir para não chorar, porque, meu Deus do céu. Isso mesmo. Então, assim, o Google... Não precisa, porém, como dizer, o bem que é, sabe, esse monumento, essa tremenda, imensa de dados, de informações que a gente tem a um clique
Isso é muito... Na história da humanidade, nós não chegamos a acumular tantas informações e deixá-las tão ao acesso, né? Se não de todos, pelo menos de uma larga maioria ou de uma grande porção da humanidade. Então, isso é um bem, não estou negando, mas é um bem que precisa ser, como dizer, discernido, precisa de discernimento, porque há muito lixo na internet. É preciso de filtro. E aí me permitam falar um detalhe que eu acho interessante. Então, não é mais importante, mas eu acho que ilustra o que eu estou querendo dizer aqui. Então, eu sempre permiti, vocês foram meus alunos, vocês sabem disso, né? Que vocês fizessem um trabalho de consulta, né? E aí, era tipo, assim, em trabalhos, mesmo que realizados em sala de aula, que o aluno a aluna usasse o Google, a internet, e só copiasse o que achava que estava respondendo, né? Em alguns momentos, uns até dizia pertinente, outros davam uma bola fora, porque faltava até o filtro para saber escolher o que tinha de bom e separar do que tem de ruim na internet. Tá claro? Assim, é um plágio, é um problema acadêmico e tal, mas assim, não estou querendo jogar o ônus só para as costas do aluno. Isso pode ser evitado, tá? Para as costas do aluno, porque é um problema maior de formação, que inclusive particularmente eu conecto, com essa onda, com esse grande movimento de negação do conhecimento, de negação da ciência, de negação da educação. Muitos alunos saem da sua escola achando que plagiar e copiar da internet é fazer a tarefa. Que cumpriu a tarefa não é ler, buscar entender, dar sua elaboração, sua forma para aquele que leu, copiou, respondeu, resolveu. Tá? Então, assim, uma crise educacional que eu detecto na nossa nação, que como está conectada a uma questão mais ampla, né, que está fazendo, que é antiga, tá, que expressa a mesma postura que Sócrates combateu ali. As pessoas não sabiam e eram apegados a ferro e fogo às suas convicções como se soubesse. Então, muita gente vai ao Google, sabe, e faz o serviço do analfabeto funcional. Você sabe o que é um analfabeto funcional, né? É aquele que consegue juntar as letras em sílabas, as sílabas em palavras, as palavras em frases, ler tudo isso, mas não saber o que está dizendo. Não captar o sentido da frase. Ora, tem muita gente com muita sabedoria, aspas, entendeu? Baseado em Wikipédia e Google. Esses não sabem e nem sabem que não sabem. Então, está cheio, sim, de ignorantes sábios e de ignorantes muito sábios, mas no pior sentido que você pode tomar isso, né? Alguém que, sem saber o que está lendo, sem saber o que está, sem a compreensão exata, contextualizada de informações, vai lá na internet, busca e vê isso e se apega a isso como se fosse conhecimento. Então, é uma grande questão filosófica, epistemológica, ética, essa postura que acompanha a humanidade, mas com esse estado, com tantas informações à nossa mão, se exacerba, né? se intensifica. Ficarmos presos às nossas crenças, defender essas crenças, não trocar, inclusive, muitas vezes, de posição, de opinião, porque achamos que sabemos, quando não sabemos. A internet se ajuda muito. E eu sou um dos maiores usuários de Google, internet, para juntar texto, para fazer pesquisa. Se ajuda, então, se põe à disposição essas informações boas para quem tem filtro, para quem tem experiência,
se nutrir, deixa ir para uma multidão de gente que não sabe e nem quer saber, porque buscar saber é exigente. Dá trabalho, né? Dá Buscar trabalho. saber dá trabalho. E muita gente não está com toda essa disposição, né? Que deveria ser o mínimo esperado, mas... Continuando nesse assunto, como que tu caracteriza a disputa de Sócrates com os sofistas? Que nós bem que conhecemos, né, que existem muitos filósofos, aspas, na atualidade, que na verdade são grandes sofistas, né? Então, Sócrates foi considerado, nos seus dias, e pela população, pelo povo de Atenas, um sofista. E isso tem uma verdade e uma inexatidão, um equívoco. Ou seja, ele, sim, foi, no sentido, um sofista e não foi um sofista. Então, assim, meu primeiro esforço aqui é de tentar elucidar isso que muitas vezes a gente toma apressadamente, uma oposição, assim, entre Sócrates e Sofistas como se tivessem sido arqui-inimigos. Sim, que houve uma rivalidade, uma disputa entre Sócrates, Platão, né, e os sofistas, isso eu não estou querendo negar, isso houve. Mas houve também convergências. Então, Sócrates, num sentido, foi um sofista. Em que sentido, se pode perguntar? Ora, os sofistas foram aqueles que se ocuparam de problemas morais, educação das pessoas em Atenas, que tinham uma tese moral, como Sócrates mantém, e eu falei, que o conhecimento, que a virtude é uma forma de conhecimento, na qual se pode progredir, se pode aprender e desenvolver. Então, Sócrates partilha disso, faz uma crítica, como os sofistas, aos costumes, à moral tradicional, a certas crenças religiosas, e pondo em prática, né, um pensamento crítico, pondo em prática uma busca por verdades, faz de maneira racional, sem recursos a crenças religiosas, etc. Então, Sócrates foi sofista no sentido que participou de um movimento intelectual cujos membros se compunham, né, eram membros desse movimento, os sofistas, mas não só os sofistas, né, porque aí, falando ainda em aspecto mais amplo, houve esse movimento de racionalização no mundo grego, que começa, bem na verdade, na Grécia arcaica, com os nossos pré-socráticos, e que no século V, século de Sócrates, que conviveu com alguns pré-socráticos, né, se espalha para outros ramos do conhecimento. Então, na história, com Tucídides, ao invés de explicações míticas, religiosas, para os fatos históricos, são as ações do homem mesmo, em sociedade, que explicam os acontecimentos históricos. Vai dizer um Tucídides, né? Ele interpreta a história à luz da razão, e não de outra fonte, de outra perspectiva. Então, assim, os filósofos também, né, se apoiaram na razão para dar explicação do cosmos, para dar explicação da própria vida humana. Sócrates, como sofista, né, apoiou a existência na razão. Só que, diferente dos sofistas, Sócrates não quis fazer um uso que chamamos instrumental da razão. Qual é a grande diferença entre a concepção de virtude de Sócrates e a dos sofistas? Se ambos compartilhavam que era uma forma areté de conhecimento, distinguiam-se em como esse conhecimento se configuraria. Para os sofistas, a areté era aquela argúcia, aquela perspicácia
de você compreender os mecanismos sociais e saber tirar vantagem desses mecanismos e galgar posições, prestígio e poder e recursos, riquezas, da sua capacidade, né, de ler as circunstâncias e agir conforme for mais vantajoso. Então, Sócrates não achou que a virtude fosse esse conhecimento só para, nesse sentido, né, se dar bem materialmente. Sim, para se dar bem, para ser feliz, mas para ter uma alma integralizada, para ter uma sabedoria e uma virtude que se refletia muito mais em bens internos do que sucesso, do que riqueza, do que bens externos. Essa é a grande diferença que eu vejo, que eu aponto, né, entre a visão socrática de virtude e a dos sofistas. Se, por um lado, né, sim, exige que a gente saiba o que fazer conforme as exigências nos solicite, não é saber o que fazer para levar vantagens, ter vantagens materiais na vida. Tá? Mas tem outro tipo de benefício para Sócrates. Outros tipos de bem mais íntimos, bem mais internos. A própria, o próprio benefício que há na justiça de Sócrates está em ser justo. Vocês encontram, por exemplo, na República, o Adimanto defendendo uma visão, quero dizer, expondo uma visão tradicional e sim, defendida por alguns sofistas, de que a virtude só deve ser praticada se nós nos beneficiarmos da sua prática. Então, se pudermos burlar a lei e sairmos impunes, ninguém vai querer ser justo. O Glauco diz isso, o Adimanto, na esteira desse pensamento. Então, quando se age com justiça, é para extrair alguma consequência exterior, tá? Algum resultado que ultrapassa a ação justa. Um bem material, honra, um melhor casamento, um melhor cargo, e assim por diante. Pregavam os sofistas, dando expressão a propósito a que setores da sociedade pensavam. Sócrates não. Ele vai mostrar ali na República de Platão, né, que a justiça, e por justiça aí entenda-se a virtude, a justiça na República seria o todo da virtude, da sabedoria, da boa, etc., ela tem uma recompensa nela própria. Quem age justamente, pelo simples fato de agir de maneira tal, justa, já é recompensado. Ou seja, a felicidade tem quem tem a vida justa. Então, o mais feliz na cidade não é o tirano, que pode fazer o que quiser inconsequente, ou seja, sem impunemente, eu quis dizer, sem que tenha que responder por nenhum dos seus atos. O mais feliz seria, né, que não existe, o rei filósofo, que se torna um administrador, né, o governante da cidade ideal. Esse sim, né, saberia o que é o bem, e tudo que ele faz reverte, né, num bem para ele próprio e para a cidade. Então, os sofistas, dando expressão a muitas crenças comuns, muitas crenças correntes, se tornou adversário de Sócrates porque pregava, ensinava, né, a ter uma vida virtuosa, tá? Uma vida de sucesso, porque é inseparável, ok? A vida de sucesso e a vida virtuosa, mas no sentido que Sócrates não advogou. Não no sentido de obter bens exteriores, bens materiais, mas de ter bens internos, bens da própria alma, porque a coisa que deve ser cuidada, acima de tudo, dizia Sócrates, é a nossa alma. O cuidado de si é uma outra doutrina, muito advogada pelo Sócrates. Cuidar de si é buscar ter a alma no estado mais
saudável possível. Vale dizer, no estado mais sábia possível. E essa sabedoria implica uma vida coerente, que as nossas pensamentos, nossos discursos e nossa ação estejam sempre em harmonia. E como é que atinge essa harmonia? Como é que atinge? Ele pode estar dizendo, pensando, dizendo e fazendo um bocado de coisas que são terríveis, né? Por exemplo, um bandido vai dizer que mata, né? Pensa em matar, vai dizer mata e vai lá e mata alguém, né? Tá tendo essa coerência, tá tendo a vida feliz, vida boa? Não, óbvio que Sócrates não está falando disso, né? Porque é aquele mesmo princípio de sempre. A nossa razão se dita para nós, ou indica para nós, melhor dizendo, o certo a fazer. E para a nossa razão ser bem aplicada, é preciso esse esforço tremendo de purificar nossa alma das ilusões de saber. Depurada essas ilusões de saber, a razão poderá enxergar mais claramente, digamos assim, né, o que é o bem autêntico. Então, nós vamos reconhecer e vamos fazer. Porque outra máxima, outra doutrina socrática, ninguém faz o mal voluntariamente. Se erra, é sem querer. Então, se você, aquela que cuida de si, que cuida da sua alma, tem ela purificada dos erros e sem impedimentos, pelo menos minimizados os impedimentos, né, para encontrar o caminho, chamemos assim, do reto, do bem, da felicidade, do reto agir. Então, o conhecimento vai se traduzir em suas ações. Essa alma, ela é integrada, ela é coerente. Eu acho que é isso. No final das contas, é sair da caverna, tirar as imperfeições, as impurezas. Perfeito. Outro dia, obrigado, Leandro, por tu levantar essa questão. Essa famosíssima Frederica, na alegoria da caverna, comunica muito, expressa muito de uma visão de mundo. Que Platão, no nosso caso aqui, consegue dar voz. Que visão é essa? E não é só grega, né? Para um setor muito grande da humanidade, para uma parcela muito grande da espécie humana, a realidade não se esgota naquilo que está à nossa volta, naquilo que é material, naquilo que é corporal, físico. Mas existe algo que nós não conseguimos ver e que é mais importante, que é melhor, é mais valioso do que isso que nós alcançamos, isso que nós, com os sentidos, alcançamos quando nos relacionamos, percebemos com os sentidos. Então, quando a humanidade, muitos milênios antes de fazer filosofia, e fazer filosofia grega, já tinha religião, já tinha os deuses, ou seja, os seres humanos não estavam contentes com o seu cotidiano, com o mundo físico, material à sua volta. Por razões N, que não é o caso aqui adentrar, né, concebem os seus deuses, que satisfaz entre outras, essa necessidade de ir além, de procurar um sentido. Então, os gregos também tiveram essa noção, né? E a alegoria da caverna, entre as suas lições, expressa isso, que o mundo à nossa volta é só uma parcela, e não é a melhor, não é a mais acabada, perfeita, né? Parte do que há, do real. Há uma realidade que aí Platão estima como verdadeira, tá? Aliás, a mais real e a mais verdadeira, que ilumina, que serve de modelo para a realidade do lado de cá.
Então, essa é uma visão de mundo antiga, estou querendo dizer, mas que tem lá seus oponentes, quem nega isso, né? Para muitos, antes dos gregos e durante os gregos, não existe nenhum mundo para além do mundo material e físico. A nossa vida de seres humanos se limita, né, nos tantos anos de vida que a gente tem dentro da sociedade. Entendeu? Ou seja, os sofistas, vamos ficar no caso deles, né, não supuseram haver qualquer princípio, qualquer realidade metafísica transcendente a explicar, a dar sentido ao mundo do aqui e do agora, ao mundo de cá. Não há um além, não é uma realidade extra, tá, a justificar a realidade aqui. Tudo que existe se esgota no nosso mundo físico. E a vida humana não vai ultrapassar aquele período de existência dentro, usualmente, de uma cidade. Aí, Platão, muito arguto que foi um gênio, sem dúvida nenhuma, um dos maiores gênios que essa a espécie humana produziu, até o presente, coloca de uma maneira assim, didática, assim, não poderia ser mais clara, essa defesa de um além e uma, ao mesmo tempo, acusação que pesa sobre aqueles que não enxergam ou que não querem enxergar, aprisionados que estão nas suas opiniões, nas suas falsidades, na sua ignorância. Aí o mito da caverna começa exatamente com a colocação seguinte: o Sócrates pede para o seu interlocutor conceber a condição, a situação daquela para quem falta educação. Educação. Então, é semelhante à vida de quem está no interior de uma caverna, desde sempre, aprisionado com a cabeça voltada para o fundo da caverna, que só vê sombra. E esses prisioneiros na caverna, ainda achando que tudo que é sombra, ainda disputam entre si a ciência das sombras. Então, o Sócrates, Platão, ali, o autor desse mito, Platão, né, acha que a filosofia não tem outra missão. É a missão principal dela educar a espécie humana, fazer com que saiam das sombras em que vive de ordinário, né, circunscrita, limitada. É essa, como eu entendo, a grande missão que Sócrates veio realizar, que Platão dá sequência. Aí, no caso de Platão, fazendo toda uma filosofia, um programa filosófico que envolve as questões mais abrangentes, as questões mais amplas filosóficas, que até hoje não paramos de discutir. Eu acho que isso dá para elencar também naquela parte do anticientificismo, porque todos sabemos o que aconteceu quando o que saiu da caverna voltou para a caverna, né? Mas, enfim, outra pergunta, professor. Poderia nos esclarecer como que funciona um modo de fazer filosofia socrático, a saber, por meio da refutação, né, o elencos? E, ao final das contas, não seria um pouco decepcionante os resultados desse método? Chama-se o método do elencos, ou da refutação. Sócrates, mais uma vez, herdeiro dos sofistas. Os sofistas, quando a Atenas se consolida como uma cidade democrática, né, nasce aquela demanda da formação, da educação de homens políticos. E os sofistas vieram, então, atender essa demanda, ensinando a retórica. Por quê? Numa democracia, o exercício do poder se dá através do uso da palavra, do debate.
tinha mais influência, logo exercia mais poder quem falasse mais persuasivamente. E, ensinando formas de falar persuasivamente, os sofistas rompem, né, com outro tipo de ensino, como dos poetas, por máximas, por aforismas, por sentenças, dizeres que expressam conhecimento, e ensinam, assim, não pela primeira vez, porque isso era uma prática, o que eles vêm a bem da verdade, o que os sofistas fazem é dar uma organização, colocar método aquilo que também os gregos, na prática, já faziam, discutir. Ora, a discussão entre os seres humanos, acho que é tão antiga quanto a capacidade de falar, né? Então, os sofistas, vendo que era a maneira eficaz de fazer uma pessoa ser persuasiva, treinar ela a defender pontos de vista e, portanto, opor o seu ponto de vista a outro, tá? Fez, para falar do Protágoras, de um método chamado das antilogias, a forma de praticar, de treinar a oratória. O Protágoras ensinava a como defender um ponto de vista e o contrário desse ponto de vista. Se você quer defender A, você dava todas as razões para não A, é para você mostrar que A é mais forte, é melhor você sustentar A do que não A. Então, que expresso eu quis dizer isso? Essa visão polar que era típica do pensamento grego. Você só entende A se você confrontar A com outra coisa, com B, com não A. É claro? Então, os gregos tiveram esse tipo de pensamento que, por exemplo, ganha expressão no Heráclito de Éfeso. Para entender o dia, você tem que saber o que é a noite, o frio, o calor, um polo contrário da significação para o outro. Sócrates funcionava as discussões na sua sociedade e viu como os sofistas ensinavam as pessoas a falarem persuasivamente. E ele, Sócrates, criou seu próprio método, inspirado, conforme todas as evidências, no método das antilogias do Protágoras. Só que, diferente dos sofistas, o Sócrates, mais uma vez, preocupado com tornar a pessoa melhor, mais virtuosa, mais sábia, mais justa, mais honesta, etc., não ensinou as antilogias, né, para as pessoas chegarem em lugares públicos, ou elencos, no caso de Sócrates, as pessoas chegarem em lugares públicos, falar e ganhar num debate, ganhar na discussão, encontrar adesão, então, para a sua causa, porque se mostrou um bom orador, um bom orador. Não foi com esse propósito. Foi com o propósito de checar, verificar quais são as crenças que a pessoa mantém. E com essas crenças interferem na sua vida. Ou seja, Sócrates pretendeu corrigir as ações, a conduta das pessoas, mexendo, indo visitar sua alma e reconhecendo, explorando o sistema de crença dessas pessoas. O seu método mostra, o método Elencos, mostra da refutação que as pessoas costumam manter crenças inconsistentes, crenças que conflitam. Ora, se você tem crenças conflitantes, você não sabe. É preciso, então, tirar as crenças que são falsas do seu sistema de crenças, para que aquelas que sejam verdadeiras, você vai traduzir na sua vida prática. Aí, se é decepcionante esse método, bom, a mim não. Eu acho que faz um grande serviço o elenco socrático quando permite, e esse era o propósito, né, imediato ao menos, as pessoas conhecerem a si mesmas. Ele permite, então, ele vem como remédio, né, para aquele mal
terrível, a ignorância da própria ignorância. E aí tem uma discussão ingente que nós não precisamos adentrar no nosso podcast, né? Se pode construir doutrina, um corpo doutrinário, com o elenco, ou se o elenco é simplesmente negativo. Aí são os especialistas que falam que o elenco é não construtivo, ou, enfim, né, só permite evidenciar a ignorância, e outros que acham que não, o elenco é construtivo, permite sim firmar, estabelecer crenças verdadeiras, por essa oposição com as crenças que conflitam com as crenças que são estimadas verdadeiras. E aí temos um problema que realmente não dá para detalhar, seria ir longe. Como eu compreendo, e também isso foi publicado, foi resultado do meu pós-doc, né? Saiu numa publicação recente, o elencos cumpre, sim, numa porção, numa certa medida, uma função construtiva. Ele ajuda a nós, ele nos ajuda a termos crenças melhores e abandonar as crenças piores ou as crenças falsas. Ou seja, pelo elencos, como Sócrates pratica e mostra lá no diálogo da primeira fase do Platão, né? O Platão mostra Sócrates fazendo nos seus diálogos, primeira fase, os interlocutores são submetidos ao elenco, saem com opiniões melhores. Primeiro mostra que eles não sabiam, só pensavam saber. Depois vai mostrando, a partir das opiniões falsas e das opiniões verdadeiras que eles tinham, qual o caminho a ser seguido. Então, por exemplo, o Eutífrono sai melhor da conversa com Sócrates do que entrou na conversa. Ele não sabia o que era piedade, embora estivesse processando o pai por isso. O Eutífrono seria o adivinho que vai processar o pai por ter matado um servo. Ora, a família fica chocada, e como é que o filho vai processar o pai? E por conta de um empregado? E aí ele está dizendo que está cometendo, seria um ato de impiedade, não perseguir um homicida. Mas aí, Sócrates conversando para lá e para cá, vê que o Eutífrono não sabe o que está fazendo, porque ele não sabe o que é a piedade. Mas na conversa com Sócrates, vai pelo menos saber buscar de maneira adequada, ou mais socraticamente adequada, o que é a piedade. E vai encontrar, lá no final da conversa, a piedade sendo uma das virtudes que tem a ver com a nossa relação com Deus, uma espécie de serviço para o Deus. Enfim, uma crença que é muito melhor do que as crenças iniciais. Ou seja, dá sim para se tornar mais hábil investigador e, consequentemente, melhor na ação, se você pratica o elenco socrático. Ou, quero dizer, né, as pessoas que foram, como dizer, submetidas ao elenco socrático, pelo menos ali numa parte dos diálogos, saíram melhores. Daí, se vai encontrar e fixar um corpo fechado, bem coerente de doutrina, é outro assunto, é outro problema. Não é assim que eu vejo, a propósito, o progresso em conhecimento que Sócrates ensina a ter. Saber para Sócrates que é a virtude, o saber que é a virtude para Sócrates, é entendido por uma analogia à arte. A virtude é a arte de viver. A arte é um saber fazer, know-how. E saber fazer, saber como habilidade, admite graus. Então, um aprendiz de sapateiro não tem a expertise, toda a capacidade técnica do mestre sapateiro. Mas não é um total ignorante. Então, quem está em estágios mais avançados na arte da sapataria vai fazer já calçados, né, com uma certa proficiência. O melhor exemplo é o mestre sapateiro. Ele vai servir do nosso modelo. Só que se concebe parecido à ciência que é a virtude areté.
dá-se em graus para nós. O Deus, ele tem no grau máximo. Nós, seres humanos, à medida que nos esforcemos, que examinemos a nós mesmos, que cuidemos da nossa alma, fazemos progresso nessa arte de viver. Agora vamos ao que realmente interessa, a tal da felicidade. No artigo tu diz: não discuto aqui se a virtude contribui para a felicidade como instrumento ou como ingrediente, porém simpatizo com uma versão moderada da visão instrumentalista. A virtude é certamente o melhor meio de alcançar a felicidade, mas como a arte de viver não se limita a um domínio específico da atividade humana, como ela abrange a vida como um todo, a virtude deve ser inseparável de viver bem. Qual seria a versão não moderada dessa visão instrumental da virtude? Os sofistas é que têm uma visão bem instrumentalizada, instrumental da virtude e da razão em geral, né? Ela é aquela faculdade que está em prática simplesmente para a gente atingir nossos fins. Mas os sofistas não conceberam fins. Os fins eram sempre circunstanciais ou determinados pelo momento. Isso é uma visão muito instrumental de uma sabedoria prática. Eu acho que só a visão não moderada, então, da virtude, né? A visão não moderada da virtude como instrumento é a visão exacerbada que acha que a virtude simplesmente vai como meio e não vai mais operar, digamos, quando atingir um fim. Mas isso é uma pobreza, eu acho, do equívoco que eu estou querendo dizer, né, muito grande. Primeiro porque esse fim não é atingido de uma vez por todas. Então, você até começa a pergunta falando da felicidade, né? O que é a felicidade, afinal? Eudaimonia, no grego, que traduzimos por felicidade, não é esse simples estado psicológico de um contentamento, de uma satisfação que costuma ser rápida, né? Durar pouco. Não. Eudaimonia é o bem viver, literalmente é ter um bom daimo, né? Ter um bom destino. E isso Aristóteles deixa de maneira ainda mais clara, é um estado constante, duradouro, de uma vida... É como se fosse uma paz, né, professor? Ou eu estou enganada? Isso também inclui a paz, uma tranquilidade, uma serenidade, uma segurança, um bem-estar duradouro. A realização. Eu acho que a palavra, quando falamos realização, comunica melhor o sentido de eudaimonia grega, né, do que a palavra felicidade. É uma vida realizada, uma vida de sucesso, mas não sucesso sofístico, de sucesso material. Então, isso, os seres humanos não têm plenamente, mas é algo que você deve, sem cessar, buscar. E foi isso que o Sócrates, conforme todas as evidências, deve ter feito. Passou a vida examinando a si e aos outros, para alcançar, para progredir nessa arte de viver, que eu falei há pouco. Então, nessa arte de viver, a virtude é meio, sim, mas não é um simples meio. A minha posição aqui talvez seja difícil de deixar clara, porque eu tento conciliar a posição instrumentalista com a que concebe a virtude como ingrediente da vida feliz, como parte da vida feliz. Mas vou me esforçar aqui. Ela é instrumento na medida em que, sem a virtude, não alcançamos a felicidade. Ela é necessária para a vida feliz. Mas ela é ingrediente porque essa vida feliz não é um momento, não é um dia, tá? Mas exige uma constância. Então, a sabedoria, a virtude, tem que estar sendo posta em prática diariamente. Não é só o meio que usou, a escada, né? Que chegou, subiu lá
abandoná-la. Não, ela tem que ser a virtude um componente da vida boa. Eu vejo como sendo, ao mesmo tempo, instrumento e ingrediente da vida boa, porque ela, a virtude, é meio iluminando ações que nos trarão a vida feliz e está junto com a vida boa, a vida feliz, porque a vida feliz e a vida boa é um exercício constante de ações boas, benéficas para nós. Então, ela, há um tempo, é meio para ela, mas está junto com ela, com a vida boa, a vida feliz. Tem uma famosa observação do Whitehead que diz o seguinte: a caracterização geral mais segura da tradição filosófica europeia é que ela consiste numa série de notas de rodapé a Platão. Radical, talvez um pouco, tô achando. Mas tu concorda com essa afirmação? Sim, não. Eu sei que o senhor é um grande fã de Platão, né? Voltando aqui, falando sério agora, essa pergunta também é boa e muito ampla. E existem muitas qualificações. Muito provavelmente, o Head não quis ser entendido literalmente. Aliás, muitos seus leitores especializados, outros filósofos, grandes intérpretes, comentadores dos filósofos, enxergaram essa frase como hiperbólica. Isso é uma hipérbole, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: duas coisas a gente precisa considerar. Platão não pensou no vácuo. Então, o que no resto da história da filosofia se desdobrou, se conversou, se disse, Platão colocou nos seus textos, nos seus diálogos, como intérprete, por sua vez, como crítico, como polemista, como advogado de teorias, de teses dos outros filósofos, dos outros intelectuais e outros poetas. Entendeu? Ou seja, na obra de Platão se sistematiza, essa palavra não é muito boa para falar de Platão, mas, enfim, encontra uma certa ordenamento, questões grandes, fundamentais, abrangentes, que a cultura helênica de séculos antes de Platão, 2, 3 séculos antes de Platão, ou talvez mais ainda, já ventilaram, já discutiram. Então, para ilustrar, em Platão, na República, considerada obra capital, passada esse diálogo, a República, por uma questão tremenda da cultura helênica, o debate physis e nomos. Qual deve ser a fonte, ou qual deve ser o fator a determinar a conduta humana? Uma natureza, entendida aí a natureza humana, ou as convenções, as leis, as normas, a moralidade criada pelas pessoas? O que deve definir o jeito que devemos viver? Então, essa questão ampla, discutida pelos sofistas, que os primeiros filósofos também da natureza, de outra forma, ventilaram, puseram. Platão é só, digamos, ele é porta-voz, ele coloca esse assunto. Então, Whitehead, se ele quisesse um pouco mais de precisão, ou tentando aqui precisar, né, não diria que a filosofia ocidental é notas, é glossas a Platão, mas a filosofia grega, claro. E aí envolve, então, tudo que a gente chama, antes de Platão, né, pré-socráticos, Sócrates, as histórias, os historiadores,
a sofística está incluída aí, a medicina, muita coisa que a tradição intelectual, não só filosófica, já tinha pensado. Então, isso para falar do passado. E para o futuro, né, para o resto da história, sim, é verdade que questões abrangentes, questões fundamentais, que nos diversos ramos da filosofia, epistemologia, metafísica, política, filosofia política, estética e assim por diante, é discutido, vocês podem encontrar ventilada, mencionada, muitas vezes sem receber desenvolvimento, no texto de Platão. De outra forma dito, sim, é bem verdade que grandes questões que ainda hoje são debatidas na história da filosofia pelos filósofos se apresentaram, já foram vistas por Platão. Mas é ingênuo acreditar que não houve evolução na filosofia, né? Nesses 2.500 anos depois de Platão. Claro que o pensamento sofreu influências várias pelos estágios civilizatórios que a espécie humana vem passando desde o século V, IV da Grécia Antiga. Então, por influências várias, políticas, econômicas, sociais, teóricas, científicas, o jeito de pensar, as questões que pensamos foram surgindo. Claro, isso. Quero dizer, a filosofia, depois de Platão, fez novas descobertas, digamos assim, colocou novos problemas, aí eu admito, problemas novos, uns que são derivados ou estão conectados a outros problemas que o próprio Platão tematizou. E aí dá um sentido de ser uma forma, né, de glosa. Mas não dá para entender isso o pé da letra. Não. A filosofia ocidental, determinada, influenciada por vários fatores, tem feito um trabalho original. Então, para dar um exemplo, para ilustrar um pouco, o problema da relação mente-cérebro, isso, tanto quanto eu conheço Platão, não passou na cabeça de Platão, não estou dizendo que Platão não falou da alma, olha aí, Zé, tem toda uma psicologia em Platão, muito complexa, sem muita certeza, como a alma deve ser bem entendida, se como a unidade, se como partida em três, seja como for, Platão tem lá toda uma teoria para explicar, né, como que ele via, como ele concebia a alma humana e seu comportamento. Mas a relação dessa alma com o corpo, como é que há esse contato? Honestamente, aí eu admito minha ignorância, não me ocorre agora um texto em Platão que ele tenha tematizado a relação corpo ou alma, ou cérebro, como falamos nos dias de hoje, né? Cérebro e mente. Então, professor, a gente chegou ao final do podcast aqui, como de praxe, a gente costuma fazer duas perguntas que são um pouco mais pessoais, e são elas: o que te levou a fazer filosofia e, se ao seu ver, qual o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas, se é que tem um papel, né? O que me levou a fazer filosofia foram, eu diria, uma conjugação de duas influências, política e religiosa. Eu, na minha juventude, na minha adolescência, militava na Igreja Católica nos movimentos eclesiais de base, sério. Foi muito forte no Nordeste
nos anos 80, talvez até antes, né, mas enfim, eu peguei isso quando saía da infância para a juventude. Então, pelo final dos anos 80, no começo dos anos 90, eu vivia muito, eu era líder de grupos de jovens e eu vivia cercado, então, por seminaristas, padres, né, da teologia da libertação. Essa igreja progressista que faz a crítica social, essas coisas. Então, conversando muito com esse pessoal, até flertei, né, me tornar seminarista, coisa que eu nunca fui. Comecei a ler filosofia, mas eu pensava mesmo fazer história. Foi assim, no dia de ter que preencher lá o formulário para o vestibular, né, para o vestibular, que eu disse, não, mas por que eu vou fazer história? Sempre foi minha paixão também, né? Se eu estou tão envolvido, né, se eu gosto tanto de filosofia. Aí foi assim que eu cheguei à filosofia e me encontrei. Então, assim, como foi por influência assim, no meu meio, né, que foi uma militância nas comunidades eclesiais de base, dentro da Igreja Católica, na sua aula progressista, né, influenciado assim, pelas ideias discutidas, pelas pessoas que tinham essa leitura crítica, filosófica. Então, há um tempo religiosa e há um tempo política, as influências que me levaram à filosofia. E o primeiro filósofo que eu li antes de fazer filosofia, antes de entrar na universidade, foi Santo Agostinho. Um padre que me influenciou muito, né, me passou assim, leia esse livro aqui, né? E aí, assim, foi o que me deu mais certeza ainda, né? Acho que foi Santo Agostinho que me levou a fazer mesmo. Se eu posso dizer assim, se teve um pensador, né, que me atraiu para a filosofia, foi o Santo Agostinho. E aí você... Nossa! Mas assim, sim, eu era religioso naqueles dias, mas era muito crítico, ainda me considero, né? E daí, assim, comecei a fazer filosofia e fiquei feliz, assim, senti que acertei, achei minha eudaimonia, né? Desde o primeiro dia, né? Me dediquei ao curso, eu gostava muito das leituras que... de todo o currículo, enfim, não é o caso a gente conversar muito sobre a minha formação particular, né? Mas foi uma paixão, assim, a primeira vez, depois que eu recebi aquelas influências, eu acertei na minha decisão, né? E aí uma professora que era uma das melhores ali do grupo, foi que me atraiu para a filosofia antiga, especificamente para Platão. Outro acerto na minha vida, do qual eu não só tenho mais gratificação, reconhecimento, né? Me dedicar ao estudo da filosofia grega, que tem sua atualidade. O que Sócrates disse há 2.500 anos atrás, o que Platão, e depois de Platão, Aristóteles, todos os filósofos da época helenística, só para falar dos gregos, né? Escreveram, disseram, não se obliteraram, não se desgastou, permanece questões abertas e que justifica, sim, várias vidas, né, a ser examinada, a ser estudada. E para que serve, afinal de contas, a filosofia? Ora, ela, se não serve para mais nada, serve, pelo menos, para enlarguecer pensamentos estreitos. Essa ouvi de um colega, que por sua vez ouviu de um professor, né? Então, a filosofia, permite-nos, quem praticar, eu quero dizer, levada a séria, e essa seriedade é exigente, né? Precisa que nós nos esforcemos, você, com o passar do tempo, com o envolvimento da filosofia, não vai ter a mesma visão de mundo. Seu mundo vai se tornar muito mais. Suas certezas absurdas vão desaparecendo pouco a pouco. Ela ajuda, eu creio, assim minha experiência com ela, assim a impressão que eu tenho da filosofia, a nós melhorarmos, ajuda-nos a pensarmos melhor. Ora, eu penso que não deve ter bem maior para
para as pessoas, né? Que ter pensamentos melhores, digamos, mais claros, que iluminarão sua prática, sua ação, sua vida. Daí eu fecharia com a sentença do Aristóteles. Ela, a filosofia, pode não ser a mais útil das ciências, mas superior a ela, nenhuma. E por útil, aqui, é preciso esclarecer, né? Não estamos falando da utilidade como vulgarmente, como popularmente conhecida, que vai gerar um produto, né? Ou seja, como geração de um produto à maneira da sapataria, você não vai comparar a filosofia, sem dúvida nenhuma. Ela não tem essa utilidade produtiva. O que ela produz, eu acho, é algo muito maior, muito melhor para as nossas vidas que sapato, embora sejam imprescindíveis, bons calçados para a nossa proteção, para a nossa vida. A filosofia tem algo a dar que ultrapassa o serviço, o benefício de qualquer técnica, de qualquer conhecimento particular.